E aí pessoal, olha, nesse vídeo eu vou explicar para vocês não só como se aprende inglês rápido, mas como eu aprendi também, não só o inglês, mas o francês, o espanhol e agora estou aprendendo o alemão, tá bom? Então fica de olho. É verdade que nos últimos 8 anos que eu tenho sido professor de inglês, olha, a pergunta mais solicitada tem sido como que eu fico fluente rápido, como que eu aprendo inglês rápido e fiz questão de compartilhar com vocês aqui também, porque vocês precisam saber que é muito simples. Primeira coisa que vocês devem ter em mente é que você tem que ter contato constante com o idioma. Olha, não adianta você estudar uma vez por semana ou duas vezes por semana e depois esquecer o idioma. Você vai demorar muito tempo e talvez não vai conseguir aprender. Então, a questão é essa. Quando eu estava aprendendo inglês, eu estudava todos os dias da minha vida. Não importa o tempo que eu tivesse. Se eu não tivesse tempo nenhum, se eu estivesse trabalhando e estudando ao mesmo tempo, eu ia exatamente naquele dia definir alguma tarefa em que eu pudesse fazer no caminho em que eu estivesse fazendo outra coisa, indo para o trabalho ou indo para a faculdade ou qualquer outra coisa. Então, isso é muito importante. Se você não tem isso para você, você não vai aprender jamais. E eu sou uma prova viva disso, por quê? Porque eu aprendi francês, espanhol e agora eu estou aprendendo alemão e o inglês eu já sei há muito tempo. Então, essa técnica é muito importante. Todo dia da sua vida, senta lá no seu computador, vai ler um texto em inglês, vai traduzir um texto, vai ver um vídeo que tenha legendas em inglês, vai fazer qualquer coisa em inglês. E então você vai aprender muito rápido. Eu não estou falando para você ir morar em outro país, porque todos os idiomas que eu sei, eu aprendi eles primeiro aqui. Eu vou falar para vocês terem uma noção melhor como eu fazia. Eu tinha colocado um objetivo, e isso você deve fazer também. Você coloca um objetivo, você quer realmente aprender inglês? Então você tem que aprender todas as habilidades, que são 4. Escrever, ouvir e compreender, falar e ler. Então todo dia eu praticava uma dessas 4 habilidades. Se você fizer isso, seja traduzindo textos, pode ser textos de qualquer site que você gosta. E isso é muito importante. Se a gente for começar pela leitura, se você for traduzir algo, tem que ser algo que você goste, para que não seja monótono e que você não ache chato, porque tudo que é chato você não aprende. Eu sempre procurava traduzir textos de jogos de videogame que eu gostava quando eu era menor, ou textos sobre filme, ou quaisquer outros textos que eu realmente gostasse. Então, se você não traduzir textos, você não vai aprender, tá? Então, olha, e como que faz para você aprender a escrever? Eu gostava muito de pegar todas as palavras que eu lia e aprendia naquele dia, e no outro dia eu ia treinar a escrita, então eu sempre tentava criar uma frase com aquelas palavras que eu tinha aprendido no dia anterior. Então isso deu muito resultado para mim e vai com certeza dar resultado para você desde que você coloque em prática. Então, no terceiro lugar é exatamente a conversação. Como praticar conversação quando você, sei lá, não tem ninguém para conversar? Uma coisa que eu fazia muito era colocar assim a câmera como está aqui, ou ficar olhando para mim mesmo no espelho e conversando comigo mesmo. Eu sei que você pode pensar que isso é coisa de louco, mas isso dá resultado. Então, se alguma coisa dá resultado no mundo, qual é o problema de ser louco? Então, isso você deve fazer todos os dias. Gravar áudios, né, você falando, ou passar para outra pessoa e a outra pessoa que é mais experiente te corrigir. Quando eu estava aprendendo, eu pagava 40, 50 reais para um professor particular para ele me corrigir. Era muito caro e eu só usava esse recurso em último caso, claro. Mas vale muito a pena. Agora, para ouvir e entender. Como você faz isso? Olha, primeira coisa, pessoal, primeira coisa,
não vai assistir filme sem legenda. Não assista filme sem legenda, não dá resultado. Você tem que, antes de tudo, eu costumo dizer que ouvir e compreender é o último patamar do aprendizado, tá? Então não fica frustrado se você não está ouvindo e compreendendo. Por quê? Porque você primeiro, antes de ouvir e compreender, você tem que trabalhar muito o seu vocabulário. Você tem que ler muito e adquirir muito vocabulário antes de começar a entender o que o pessoal está falando. Lógico que ler esse vocabulário e saber a pronúncia, porque você só ouve e compreende a partir do momento que você leu bastante, traduziu bastante e sabe a pronúncia dessas palavras que você traduziu bastante. Então, se você fizer isso, pronto, deu resultado para mim. Eu costumo dar o exemplo de 2 alunos que eu tive, o Felipe e o Gustavo. Os nomes são fictícios, mas as pessoas são reais. O Felipe estudava todos os dias da vida dele. E ele ficou, eu lembro que na época ele ficou fluente, mas até melhor do que muito aluno que eu nunca tinha visto nessa vida, em questão de 1 ano e meio. Enquanto que o Gustavo, naquela época, eu lembro que naquela época eu fiquei uns 4 anos dando aula, eu fiquei 4 anos da minha vida mais ou menos dando aula para esse Gustavo. Só que todas as lições que eu passava para ele não treinava nada. Nada. Sabe o que ele fazia? Ele simplesmente chegava da escola, parte da tarde, dormia e de repente ele passava o resto da tarde e da noite jogando League of Legends. Ele era totalmente descompromissado com aprender inglês. Então ele ficou esses 4 anos, eu passei as lições e ele acabou não aprendendo nada. Agora o Felipe ele aprendeu muito mais rápido do que qualquer pessoa do zero. Hoje eu até tenho uma amizade muito legal com esse Felipe e eu gosto muito de conversar com ele, a gente sempre conversa em inglês. É impressionante como que você ter disciplina de estudar todo dia dá resultado. Bom, pessoal, então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você quer saber mais dicas, se você quer receber mais treinamentos, vem com a gente no nosso curso VIP, tá? Você vai ter um treinamento específico para você todos os dias da sua vida, tá bom? Então, olha, muito obrigado, pessoal, e eu te vejo no próximo vídeo.